Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tive o enorme prazer de entrevistar alguns dos representantes da mais nova liga da FMU, que é a Liga Acadêmica Virgínia Bicudo. Eu falei com a Stephanie Bueno e com o Danilo Vitorino. E a entrevista tá uma delícia. Vamos lá? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia Salvaia, do canal ABC da Alma, e hoje eu estou finalmente entrevistando os representantes da Liga Virgínia Bicudo. Queria agradecer demais a Stephanie e o Danilo por estarem aqui. É um prazer enorme conhecer vocês. Maravilha! Prazer é nosso. Legal. A Liga Virgínia Bicudo é a liga mais nova na FMU, né? Então eu queria perguntar para vocês como que ela surgiu. Então, na verdade, a Liga surgiu no primeiro semestre de 2020, agora, né? Primeiro semestre de 2020, e ela vem com o objetivo de olhar para essa questão da representatividade do estudante negro também, né? Vem buscando visibilidade, tentando buscar visibilidade desses autores negros, né? Que tanto colaboraram para a nossa psicologia e que, na verdade, no campo acadêmico, mediante até alguns estudos que nós fizemos, a gente não consegue ver o nome deles assim tão em ascensão, né? Na verdade, acho que a gente foi fazendo um levantamento, a gente conseguiu ver um só dentro de todos os que a gente estuda nos 10 semestres na faculdade, né? Então, a intenção, na verdade, é essa. E quem foi Virgínia Bicudo que dá nome à liga? Então, na verdade, Virgínia Leone Bicudo, né? O nome dela. Mulher negra nascida em 21 de novembro de 1910, filha de uma moça italiana e um senhor negro brasileiro, né? Filha entre 6 irmãos. Ela foi psicóloga, ela foi psicanalista e socióloga, né? Em função de várias questões da própria vida dela, né? Sofrimento de vida, essas questões de preconceito. Então, ela sempre tentou buscar questões dentro da educação das graduações que ela fez para tentar explicar o porquê que essas questões vinham sempre acontecendo, né? Então, na verdade, ela fez sociologia e depois ela fez um curso de psicanálise, né? Ela teve várias parcerias, né, durante ao longo da vida dela que enriqueceram muito, né? Em 1955 ela foi para Londres e conheceu Melanie Klein. Então aquilo para ela foi muito maravilhoso, né? Que era uma coisa que contribuiu muito para o aprimoramento dela, né? E ela conseguiu a questão de um vasto conhecimento a partir desse contato com a Melanie Klein em Londres, em 1965, né? Interessante, essa é uma informação que eu não tinha, que ela tinha conhecido a Klein. Muito legal, né? Então, na verdade, foram coisas que também foram surpreendendo a gente, de acordo com o que a gente veio pesquisando até mesmo. Depois de passar alguns anos, na verdade, em Londres, ela retorna para o Brasil em 1959, foi de 1955 a 1959, ela retorna para o Brasil, na verdade, com a finalidade de articular algumas decisões que ela já vinha pensando há muito tempo, e junto com Ernest, ela cria a Sociedade Brasileira de Psicanálise. Então, ela foi uma das percursoras para a Sociedade de Psicanálise, né, em São Paulo, né? Então, muito satisfeita com todo esse trabalho que ela vem desempenhando. Em 1993, ela decide... ela fica muito agradecida por tudo isso, vai para Brasília, trabalha um tempão em Brasília também, buscando essa questão da psicanálise, né, sempre, e em 2000, mais ou menos, ela abandona os trabalhos clínicos e fica voltada mais só para essa parte de educação, né. Em 2003 ela vem falecer com 93 anos, mas a gente pode ver que claramente ela enriqueceu muito a vida dela, tanto profissionalmente como pessoalmente, principalmente nessa questão do preconceito pelo qual ela passou na vida inteira e pelo qual ela vem lutando, tentando demonstrar para a gente, deixar esse legado aí de várias coisas importantes, né? Eu acho que de uma forma positiva, esses preconceitos fizeram, de certa forma, com que ela engajasse nessa luta contra o racismo e buscasse cada vez mais um aprimoramento para poder falar de uma forma clara, né, e
de uma forma clara e inteligente, conseguir mostrar para todo mundo o quanto isso é importante, porque hoje em dia, eu acho que eu, como mulher negra, né, eu sinto muito isso. E isso é uma coisa que, na verdade, eu sempre discuti, foi uma das coisas que eu discuti na Liga, foi uma das coisas que eu discuti com a professora Mara, quando a gente recebeu o convite para poder fazer a Liga no início do primeiro semestre de 2020, de que muitas vezes nós, mulheres negras, temos uma certa dificuldade de nos reconhecer como tal, né? Porque a sociedade é branca, o normal da sociedade é a mulher branca, na verdade, o normal da sociedade é o homem branco, né? Então, às vezes a gente acha que não tem nem espaço para nós mesmos nos reconhecermos como mulheres negras, e isso é extremamente importante, né? Então, eu acho que ao longo desse caminhar, ela conseguiu demonstrar tudo isso para a gente, e o quanto isso é importante. Então, eu estou no 7º semestre de psicologia, né? E eu consegui me engajar nisso com o convite da professora Mara, porque nesses 7 semestres na faculdade, foi a primeira professora negra que nós tivemos. Eu nunca vi nenhum professor negro na FMU. Nunca vi. E assim, e a gente consegue perceber não só nisso, né? Mas acho que em outras questões também. Isso eu consigo entender que é uma coisa meio que normal na sociedade, mas não deveria, né? Os negros acabam assumindo papéis do moço da limpeza, do segurança, né? E a gente não consegue ver. Eu acho que isso é uma coisa que eu acho que vale a pena até a gente discutir também, quando a gente tiver a oportunidade de trazer isso para a discussão com a faculdade, se realmente... Por que a gente não tem tanto docente, né? Negro, porque eles não Sendo que a gente sabe que a representatividade é tão importante para os alunos, para eles poderem se ver nesse papel também, né? Justamente. Será que é porque realmente não tem espaço? Será que é porque eles não procuram? Então, são coisas que também eu acho que estão meio que na nossa listagem aí para a gente tentar descobrir e desvendar isso, porque eu acho que é muito importante. É lógico que também que a porcentagem de estudante negro é muito menor do estudante branco, até mesmo em relação a condições sociais, mas acho que independente disso, é importante que a gente traga isso. Nós estamos falando de psicologia, né? Psicologia fala muito nisso, a gente vai tocar muito nesse assunto, então eu acho fundamental a gente trazer essas questões e realmente discutir. No ano passado, na Semana de Psicologia, eu fiquei impressionada, porque acho que tiveram 5 palestras que falavam sobre questões raciais. Eu falei, opa, vamos participar de todas, já que tem, né? Vamos participar de todas. Mas eu sinto que com a Liga a gente vai conseguir aos poucos, ganhando espaço, e conseguir, eu acredito que até talvez ingerir nas pessoas, fazer coceguinha no coração das pessoas em relação ao quanto isso é importante. A gente precisa discutir isso, sabe? Uhum. Legal. Então é uma linda homenagem que vocês estão fazendo a uma personagem tão importante da história da psicologia e que a gente não ouve falar, né? Sim, a gente escuta, na verdade, muito, muito pouco, né? A gente ouve muito pouco falar dela. Para falar a verdade, até então, até o convite da Liga, eu não tinha ouvido falar dela, né? Sim. Eu também não. Sim, até o convite da Liga não tinha ouvido falar dela. É curioso porque muitos de nós não tínhamos, a gente não teve contato, né, com Virginia Bicudo. E aí acaba sendo uma metáfora de algo que acontece muito comumente, né, e o que não deveria ser normalizado ou aceito como normal. A Virginia Bicudo foi a primeira mulher não médica a ser aceita na Sociedade Brasileira de Psicanálise. Foi a primeira psicanalista brasileira não médica, uma mulher negra. Ela também foi Quantas precursora. barreiras ela rompeu, né? E quantas mulheres pretas até hoje que são as primeiras, seja por ter sido pioneira, desbravadora, por ser a primeira em termos de excelência no que faz, que continua sendo não vista, não falada, invisibilizada. Então, assim, foi uma forma da gente homenagear, óbvio, essa figura, né, maravilhosa que foi a Virginia Bicudo, mas também que chama a nossa atenção para essa reflexão, né, do quanto que isso que Virginia viveu no começo de 1900 e tantos, que a gente ainda vive no Brasil, em 2020, não é mesmo? Legal. E quais são as atividades que vocês têm planejado para a Liga? Legal. Então, na verdade, nós criamos uma página no Instagram, já temos redes sociais, página no Instagram, página no Facebook, criamos também uma página no YouTube para conseguir divulgar algumas lives que nós iremos fazer, principalmente agora em novembro, né, em função do mês da consciência negra.
E as nossas atividades atualmente efetivas, na verdade, a gente fez a primeira live ontem, né? Ontem, sexta-feira. Isso, acho que o Danilo pode falar um pouquinho mais, porque ele participou, mas a gente fez a nossa primeira live ontem falando sobre saúde mental da população negra. E a nossa intenção é trazer essas questões de educação para a população acadêmica, né? Então, toda a data comemorativa também a gente posta alguma coisa que remete àquilo para poder, nas nossas redes sociais, para poder chamar a atenção de todas as pessoas que seguem, dos estudantes acadêmicos, e a gente tem um projeto aí para que isso se estenda. A gente precisa colocar isso melhor no papel, mas já foi algo que foi bem discutido, de que a gente quer abrir um espaço para discussões, como se fosse um grupo de estudo, né? Em data X, a cada 15 dias, a gente não decidiu ainda como que vai ser, mas a gente vai colocar o nome de um livro X, que nós podemos discutir capítulos, e a gente vai trazer isso para que outros estudantes de outros cursos, outras etnias também possam participar junto com a gente dessa discussão, fazer essa questão de um grupo de estudo, além de todas as outras coisas que a gente pretende trazer. Legal, então estamos falando de live, estamos falando de grupos de estudos. Está começando bem, né, a Liga? Está começando forte. É um projeto bem inspirador, Patrícia. A Liga surge como uma resposta que todos nós, né, todos os alunos pretos da FMU, de alguma forma, esperavam por um espaço como a Liga. Eu me lembro quando teve aquela live da Black Lives Matter, né? Foi até que eu descobri que a gente tinha uma professora negra na faculdade, foi quando veio a professora Mara, inclusive, e eu estava sedento, eu cheguei na FMU, foi no semestre passado, e eu buscava, assim, existe um grupo que a gente discute relações étnico-raciais, tem grupo de estudo sobre negritude, e não era falado, e aí foi quando eu tomei conhecimento que a Liga existia, foi maravilhoso. Então, para os alunos, tem sim esse projeto que a gente está desenvolvendo, para que a gente possa discutir não só medidas antirracistas, como estudar sobre negritude, sobre uma psicologia descolonizada e uma série de questões sobre a intelectualidade negra. Então, isso é um dos projetos que estamos desenvolvendo nesse momento. Tem a questão interna, que é a própria estruturação da Liga, a gente acabou de institucionalizá-la, então oficialmente agora existimos, né? Formalmente, maravilhoso. Eu aprendi que é bate-palma assim, né? É verdade. Agora. E é importante a gente dizer que a Liga, embora seja um espaço predominantemente composto por pessoas negras, mas é um espaço onde estamos abertos para outras pessoas de outras etnias fazerem parte dela. Temos pessoas não negras na Liga também, de diversas orientações de gênero. E por que disso? A gente parte do pressuposto que o racismo não é um problema negro. Né? O racismo não é uma criação que os meus antepassados, que os antepassados da Stephanie criaram. Pelo contrário. Então, é muito importante que a gente traga as pessoas brancas para que a gente possa também discutir o papel da branquitude como aliados nessa luta antirracista, para a gente poder promover o que seria um dos nossos terceiros pontos, o que seria o nosso terceiro ponto, no caso, que é como que a gente pode interferir positivamente, né, de uma forma inteligente, de uma forma estratégica, de uma forma propositiva, para a gente transformar o que a gente vê na FMU, seja no curso de psicologia, seja nos nossos corredores, de poder reivindicar por mais autores negros na grade de psicologia, para que a gente tenha mais professores, mestres, doutores ou sem título no nosso curso de psicologia, que a gente possa ver mais diversidade, não apenas na publicidade da instituição, para que a gente tenha, de repente, diretrizes que venham de cima para baixo, né, antirracistas. A gente vivenciou, um dos motivos que fez com que a Liga surgisse foram episódios de racismo que foram sofridos por alunas e pela nossa própria professora Mara, inclusive. Sim. E que a gente vê que, enquanto instituição, isso é uma crítica direcionada, isso não é uma crítica pessoal, mas é um posicionamento diante da instituição. A instituição não tem diretrizes antirracistas bem definidas, bem estabelecidas. Por isso que a gente pede, FMU, que tal compor um compliance antirracista? Que tal a gente sentar entre os alunos, entre os professores, entre as coordenações, entre o próprio RH de vocês, para que a gente possa juntos ouvir o que essas pessoas estão observando que precisa ser modificado para que seja uma experiência melhor para todos. Uhum, né? Sim. Então, e outra coisa que
uma coisa que eu pensei enquanto vocês estavam falando eu não vou me lembrar o nome da empresa e nem o país, mas eu me lembro de um CEO de uma empresa que ele falou, olha, eu reconheço que ultimamente, né, que na história da empresa nós contratamos sempre muito mais homens para os cargos de direção. Então nós decidimos que nos próximos 5 anos nós só vamos contratar mulheres. Isso não significa que não tenham homens que sejam capazes de fazer, mas eles decidiram que por 5 anos eles só iam contratar mulheres, né? Então, isso é uma forma ativa de você ir atrás das pessoas. Então, quando você falou, por que a FMU não contrata professores negros, né? Porque talvez eles estejam esperando os currículos chegarem e eles não estejam tendo uma proatividade em ir atrás dessas pessoas. E talvez isso seja uma possibilidade, né? Esses currículos chegam. A gente sabe que tem inúmeros profissionais, professores que são magistrais, né? Não à toa a gente vive numa sociedade onde pessoas negras comumente escutam filho ou filha, para você poder competir em condição de igualdade com a pessoa branca, você tem que ser pelo menos 2 vezes melhor, para concorrer com uma pessoa mediana. Então, assim, vamos partir do pressuposto que são pessoas que são altamente capacitadas, bem treinadas e que estão aí. A gente tem voz, a gente tem condições, a gente tem capacidade, a gente tem competência. Profissionais negros, negras e negras estão aí. A questão é, será que as medidas, será que esses processos seletivos contemplam essas pessoas? Será que esses processos seletivos eles estão enviesados de uma forma para que essas pessoas continuem de fora, perpetuando uma coisa como tem sido assim, porque é normal, entre todas as aspas? E aí, enquanto estudantes de psicologia, é importante que a gente questione, né, esses normais. E aí vocês vão trazer esses assuntos para serem discutidos, porque eles precisam, né? Sim. Com certeza. Eu acho que a gente até acrescenta quando essas pessoas elas têm a oportunidade de participar de um processo seletivo. Como será que é o olhar para elas, né? Será que é o mesmo olhar que tem pela pessoa branca? Porque eu acho que a gente vê muito racismo estrutural. Tudo bem, é normal, acontece, né? Não deveria ser normal, mas é normal. A sociedade traz isso pra gente, né? Então eu acho que uma das nossas questões também é bater na tecla em relação a isso, tipo, FMU, vamos ter um olhar diferente para isso, vamos olhar diferente para o docente negro, vamos olhar diferente para o docente LGBT, vamos olhar diferente, né? Eu acho que a gente precisa ter essa diversidade na faculdade. Nós estamos ensinando, né? Nós estamos formando profissionais. Eu acho que nós temos que formar profissionais que saibam respeitar todos os tipos de pessoas, de todas as etnias, de todos os sexos, quer ser independente de qualquer coisa. Então, eu acho isso muito importante. Legal. Patrícia, só comento que é só mais um dado. Acho importante a gente trazer dados para essa conversa. Tem estudos feitos por uma consultoria, McKinsey, que esse estudo, se não me engano, é de 2018, que aponta que uma empresa que investe em diversidade e inclusão, medidas efetivas de diversidade e inclusão nos seus ambientes corporativos, tem aumento de lucratividade de 33%. Então, assim, se nada disso que a gente falou, olhando para a questão humana, é interessante, vamos pensar na questão que é interessante para a instituição. Trazer pessoas que estão de fora para dentro vai aumentar os lucros. É isso. A gente pode ajudar você a ganhar mais dinheiro. Pergunte-nos como. Legal. É importante trazer todos os pontos, né? Sim, muito bom. Muito legal. E como que vocês se estruturaram para estar trabalhando esses pontos? Quantas pessoas fazem parte hoje da Liga e qual é a função de cada um? A Esté pode responder isso melhor do que eu. Vamos ver se eu lembro de todo mundo, é muita gente. Tem gente. Nós temos a presidente, que é a Samara, né? No início, na verdade, ela foi na verdade, as percussoras da Liga, do início da Liga todo, foi a professora Mara, a Samara, que é estudante de psicologia também na Liberdade, e a Jéssica, que também é estudante de psicologia na Liberdade. Elas que deram um pontapé inicial. Então, nós temos a Samara, que é a presidente, Stephanie como vice-presidente, Maiara como diretora de marketing, Danilo como diretor de compliance. Para compor a equipe de marketing, nós temos a Fernanda. Nós temos, eu não lembro, Danilo, nós temos o Samuel. Tem o Samuel, tem o Gabriel Basílio. A gente tá correndo um terrível risco de deixar alguém de fora, porque a gente não está conhecendo as pessoas.
Somos aproximadamente 20 pessoas, né? Bastante já. Sim, é muito trabalho. Acho que ninguém imaginava o quanto de trabalho que a gente teria. São várias diretorias, a gente tem se organizado para que a gente possa trabalhar melhor. Afinal, nesse período pandêmico, ter que estudar, trabalhar, cuidar da nossa saúde mental, dar conta das demandas da Liga e tudo mais, tem sido bastante desafiador. Quem mais que tem? Tem Kaique, tem Gabriel, tem Fábio, tem uma galera muito boa. Tem a Ságila, tem a Mariana. Tem bastante gente. Gente, ó. Tem bastante gente. Tem gente que vai ficar aqui fora, só quer ficar com a gente. Já peço perdão desde já. Mas e vocês comentaram que não são só pessoas negras, né? Não. É predominantemente negra, mas e quando a gente fala predominantemente preta, tem pessoas que se autodeclaram pardas, pessoas que se autodeclaram como pretas, e tem pessoas brancas também, tem pessoas negras também. Temos é bem diverso nesse sentido. E a gente está buscando ainda tem vagas abertas, se alguém quiser participar, como funciona? Ótima pergunta. Então, na verdade, nesse momento, nós não estamos admitindo ninguém, porque nós estamos estruturando a Liga, até mesmo porque, como nós já estamos aqui algumas vezes, a Liga tem pouquinho tempo, é uma Liga nova, né? Um bebê, estamos crescendo. Porém, nós estamos estruturando tudo isso para que a gente possa dar espaço para outras pessoas de outros cursos também que queiram vir participar, outras pessoas não negras que queiram vir participar também. Uhum. Nós pretendemos abrir vagas para novos integrantes a partir do ano que vem. Nesse momento é o momento que a gente se dedicou muito para poder institucionalizar a Liga, né, o que aconteceu. Mais uma vez, é importante ressaltar isso, estamos institucionalizados. E a gente tem essa previsão para o primeiro semestre do ano que vem, mas por enquanto tem algumas atividades, né? Tem as lives que a gente tem feito. Foi na sexta-feira, por conta do Setembro Amarelo, nós chamamos uma psicóloga uma psicóloga fluminense chamada Ana Carolina Oliveira, para falar sobre a questão do suicídio entre a população negra. Foi bem impactante. As nossas intervenções perante a comunidade estudantil têm sido muito mais através de lives, né? A gente está organizando o Novembro Negro, um Novembro Negro completamente diferente do que já teve até então. Preparem-se, estejam lá. A gente não vai dar muitos detalhes por enquanto, então para saber mais, já começa a seguir o Instagram da Liga, que você vai saber por lá. Mas assim, Novembro... Gente, olha só o que eu falo. Novembro Negro vai ser aqui. Meu Deus! Tá, o Novembro Negro, vocês vão fazer alguma referência a movimentos como Black Lives Matter? Ou não, necessariamente? Uau! Eu não queria dar spoiler, não sei se isso é spoiler. Pode responder. Bom, a questão do Black Lives Matter, isso é um dos pontos que a gente... É óbvio que a gente apoia, é uma causa urgente, importante, mas a gente também costuma ser bem vocal em relação a isso, porque a gente questiona tanto. Há tempos a gente fala sobre o genocídio da população negra nesse país. E quando a gente aborda isso, é dito que, nossa, que triste, que ruim, e a gente não percebeu uma mobilização, um engajamento de pessoas não negras em relação a essa pauta. A percepção que a gente fica é que precisou morrer um homem preto da forma como foi assassinado nos Estados Unidos para que as pessoas não negras daqui dessem ouvidos e se dispusessem a fazer algo em relação a isso, né? Então, assim, a gente tem falado, a gente vai continuar falando, mas a gente não vai se limitar a falar apenas sobre Black Lives Matter e Novembro Negro. Uma das nossas críticas também tem sido que quando a gente fala sobre a luta antirracista, fala-se muito sobre a problematização, as dores, os problemas, os obstáculos. Mas acho importante também a gente ressignificar um pouco essas narrativas, né? Trazer um pouco sobre a potência, sobre as possibilidades, sobre medidas propositivas que pessoas... De novo, gente, a gente não quer continuar falando apenas para pessoas negras. O que é importante é que vocês não negros, vocês da branquitude, que vocês entendam o lugar de vocês nessa luta e que vocês venham juntos de nós para que a gente possa juntos transformar essa realidade. E é desconfortável, sabe? Passa por uma série de admissão de preconceitos,
de comportamentos desfavoráveis, de admissão de racismos, inclusive. Tem muitas pessoas que são maravilhosas, incríveis e brancas e também são racistas. E a gente só pode deixar de ser racista quando a gente consegue reconhecer que a gente, em alguma medida, também não é mesmo? Então, assim... eu sempre falo, né, o preconceito, como ele é estrutural, muitas vezes você só se dá conta que você está sendo preconceituoso no momento, quando você fala alguma coisa, você fala, gente, mas isso que eu estou falando é preconceituoso. E eu não estou falando não só com relação ao negro, né, a gente tem todas as etnias, né? Então você precisa ter esse reconhecimento da sua fala, que é preconceituosa, para que você possa mudar, né? Eu só posso modificar aquilo que eu reconheço que existe. Exato, então, exatamente. Mas a nossa ideia para o Novembro Negro vai ter problematização, não tem como. É óbvio que terá, mas também a gente vai falar bastante de potências, possibilidades, novos caminhos e como a gente pode fazer diferente. Mais uma vez, estão todos convidados, convidadas, convidades. E como que as pessoas brancas podem contribuir nessa luta antirracista? Que legal, que pergunta necessária. Talvez, em primeiro lugar, ouvindo. E ouvindo genuinamente, né? São várias as coisas que já estão postas. Basta você ligar a televisão, entrar em qualquer portal de notícias que você consegue entender. É só você olhar no seu entorno, você vai ver a diferença. Né? Eu gosto muito daquela pergunta, não me lembro o nome dela, mas é de um documentário chamado Olhos Azuis, que ela pergunta assim: vocês, pessoas brancas, quantos de vocês gostariam de ser tratados como uma pessoa negra tratada na nossa sociedade? E ninguém levanta a mão. Né? Entender que se estamos num país com 54% de pessoas negras, deve haver algum problema quando você entra no espaço e você não vê 54% de pessoas negras naquele lugar. Como, respondendo a sua pergunta objetivamente, como que pessoas brancas, como que pessoas não negras podem apoiar na luta antirracista? Façam um excelente uso dos seus privilégios, façam um excelente uso do seu pacto narcísico. Vocês, pessoas não negras, vocês são muito melhor ouvidos por pessoas não negras como vocês, do que eu, do que a Stephanie, do que outras pessoas negras. Então, assim, entendam o que nós estamos demandando, que mudanças são essas que nós estamos pedindo. Ninguém está pedindo por guerra, por vingança, a gente está pedindo por condições da gente poder viver, ao invés de ficar lutando por sobrevivência. A gente só está pedindo condições da gente poder competir de igual, né? sem que a barra seja tão elevada com as condições como são colocadas. Ouçam o que as pessoas pretas têm a dizer e, de alguma forma, atuem junto a outras pessoas brancas, fazendo com que elas ouçam isso e modifiquem isso. Né? É legal vocês postarem quadrinhos pretos, dizendo que todas as vidas negras importam. Bacana. A gente gosta muito de vocês que entendem isso e que não tem aquele discurso de todas as vidas somos seres humanos, porque sim, é verdade, mas a pauta são vidas negras, porque as condições que as vidas negras têm aqui são bem desafiadoras. E ouvindo, né? Não precisa dar voz para ninguém. O povo preto tem voz, as mulheres pretas têm voz, elas só precisam ser ouvidas e levadas a sério. A gente não espera... Nossa, Danilo, você falou duas coisas agora que eu gostaria que você repetisse, porque não pode ficar só preso dentro do discurso, tem que ficar destacado, tá? Uma delas foi, as pessoas negras têm que ter o mesmo direito de viver sem ter que ficar lutando pela sobrevivência. Exato. Isso é fantástico. E a outra coisa é que vocês não precisam que sejam dado voz a vocês, porque vocês têm voz. Sim, e mais do que isso, parem de olhar para o povo preto como se a nossa história começasse com a escravização. Parem de olhar para as pessoas. Quando você olha para uma pessoa preta, pare de olhar como um descendente de escravo. Olha para essa pessoa como um descendente de alguém que vem do lugar onde foi a humanidade, de onde surgiu a tecnologia, muita da tecnologia, do conhecimento da ciência que utilizamos até hoje. A história da África precisa ser valorizada, né? A história da África precisa ser. Sim. A África não é uma grande selva. Exato. Muito lindo, estou emocionada, estou encantada com a fala de vocês. E me coloco à disposição no que eu puder contribuir, estou sempre aqui. Obrigado. Queria te ouvir um pouquinho, Esté, depois dessa fala do Danilo, queria te ouvir um pouquinho. Então, na verdade, eu fico pensando, eu penso muito em relação a isso. Eu tenho vários cuidados, eu acho que na hora de falar, porque, de certa forma, como eu, Stephanie, mulher negra, não gosto de ser machucada com a fala, eu tomo muito cuidado também para não machucar o outro, né?
Eu acho que é fundamental a gente ter, e acho que empatia pelo outro e respeitar. Eu acho que independente da cor, eu acho que independente da religião, independente da minha opção sexual ou não, eu acho que a gente tem que ter respeito. Dentre várias coisas que vem acontecendo ao longo da minha vida, né, eu venho pensando bastante nisso, acho que a psicologia vem ajudado muito. Eu desenvolvi um raciocínio até melhor em relação a isso, mas nós somos seres humanos e nós acabamos colocando expectativa no outro, e isso é normal e tá tudo bem, né? O tempo todo a gente tá colocando expectativa no outro, então eu coloco expectativa de que fulano de tal me aceite da forma com que eu sou, mulher negra e tudo mais, porém, da história de onde ele veio, a forma com que ele foi criada, é totalmente diferente da minha. Em algum momento, eu vou ser frustrada por ele e tá tudo bem. Só que eu acho que, mesmo levando em consideração essa questão histórica que a pessoa vem vivendo, levando em consideração o histórico pelo qual a minha raça passou, eu acho que a gente tem que aprender a respeitar o outro, né? Eu acho que, para mim, acho que a fala mais importante é a fala do respeito, né? E eu vou respeitar a Stephanie como mulher negra, eu vou respeitar a Stephanie no espaço de fala dela, eu vou respeitar o Danilo no espaço de fala dele. Eu acho que o mais importante é isso, a gente desenvolver esse raciocínio do quanto o respeito e a empatia é importante, independente da raça que eu venha a ser e etc. Tá, e só voltando um pouquinho, né, no que a gente falou no começo da conversa, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho mais sobre a importância da representatividade. Uhum. Essa é uma das nossas demandas mais urgentes, né, mais necessárias. Por que a gente fala tanto de representatividade? Uma, para que a gente possa, quando a gente se vê nesses lugares, e não apenas nas posições que a gente esteve acostumado por tanto tempo a ser visto, posições de submissão, posições menos privilegiadas, posições de subserviência, mas em posições de destaque, posições de palco, posições de liderança. Quando você faz isso, você inspira toda uma geração a fazer diferente ali para frente. E talvez seja uma das formas que esse racismo estrutural, porque quando a gente fala de racismo, a tendência é que as pessoas pensem em racismo apenas como a agressão verbal, a intolerância que chega a crimes de ódio e afins. Não. O racismo ele se manifesta de infinitas formas na nossa sociedade. É importante ficar presente para isso. Quando a gente fala de representatividade, tem a ver com ser uma forma da gente poder modificar isso, modificar essas narrativas. É até interessante que a gente tem observado muito isso, né? Desde a morte do George Floyd, que várias empresas, e aí talvez interessadas nessa questão do quando o meu consumidor se vê representado, a tendência é que ele feche negócio comigo, né? E faz parte do capitalismo, não estou aqui para questionar isso. E aí foi curioso que depois dessa movimentação do Black Lives Matter, da morte do George Floyd, ou seja, depois da morte de um corpo preto, aí parece que alguns setores da sociedade passam a olhar para a população negra com outros olhares. E a gente começou a perceber muito a utilização de figuras negras, de pessoas negras na publicidade da FMU, por exemplo. Bacana, legal. Desde que isso seja para trazer mais pessoas pretas para a universidade, mas que por que não que seja quando essas pessoas negras entrarem na universidade, elas possam ver mais professores pretos ali, elas possam ver mais pessoas pretas, talvez com condições, não sei, será que a gente não pode repensar esse processo de cotas para a universidade? Será que, já que a universidade começa a conversar mais com a população preta, tem essa intenção, né? Porque uma campanha não é rodada sem que seja bem pensada, bem planejada. Vamos repensar as condições que essas pessoas negras, quando ingressarem na faculdade, elas encontrarão um campus, né? Será que a gente vai ter um ambiente mais inclusivo, mais diverso, mais preparado para poder receber bem, acolher bem essas pessoas? Eu, quando cheguei, eu me senti desamparado, vou ser muito franco. Isso é meio que consenso e uníssono entre os alunos negros minimamente descolonizados ou minimamente conscientes de sua negritude, quando eles adentram o contexto universitário. Isso não é uma exclusividade da FMU. Né? Então, assim, acho importante a gente falar de representatividade, sim, mas não apenas uma representatividade que seja interessante para servir aos interesses da branquitude. Uma universidade, uma representatividade que, de fato, contemple, escute e talvez coloque um pouco mais das mudanças que a população negra tem pedido. Acho que a gente consegue,
De novo, a Liga está aqui para conversar. É duro, é difícil, é desafiador. A gente está aqui para conversar. E por que a gente pode bater mais papos como esse, não é mesmo? Sim, é desafiador, né? A gente tem que olhar para a realidade, mas a gente gosta de desafio, não é? Adoro, eu adoro. Gente, Paty, queria aproveitar esse momento, inclusive, para agradecer o convite em nome da Liga. É muito importante que a gente tenha esses espaços, que a gente possa conversar franco e abertamente sobre essas questões com esse recorte racial, né? Mas num lugar de, como eu falei desde o começo, né? Propositivo, de avanços, de fazer juntos, de transformar juntos. Eu sei que é desconfortável, eu sei que é dolorido, eu sei que é incômodo, mas é necessário e urgente. E eu também quero muito te parabenizar pelo trabalho que você está fazendo com a BC Dalma. Eu estou acompanhando desde o comecinho mesmo. Ai, que legal. A gente nem faz das pessoas que nos acompanham, né? Eu estou acompanhando desde o comecinho mesmo. Obrigada, obrigado. Maravilhoso o que você faz. Obrigado por isso. Legal. E me coloco à disposição sempre que vocês quiserem conversar. Também vou convidar vocês, né? A gente vai conversando também sobre a agenda de vocês, o que não tiver já programado, a gente pode falar no meu canal, porque é importante, né? Que não sejam coisas muito pontuais, mas que seja uma coisa recorrente. A gente precisa falar disso sempre, né? Com certeza. Eu também gostaria de agradecer o espaço de fala. Eu acho que é muito importante a gente sempre poder falar sobre isso. Quem sabe a gente não se encontra em novembro, né? Acho que novembro é muito importante a gente fazer alguma fala relacionada a isso. Então, a gente pode conversar melhor a respeito e acho que fazer uma parceria, como você trouxe, e quem sabe fazer alguma coisa. Muito obrigado pelo espaço. Você é muito simpática. Fiquei muito feliz de estar aqui com você hoje. E vocês também são muito simpáticos. O Danilo é todo expansivo, adorei te conhecer, Danilo. Opa, coisa boa. E vocês, dá para sentir essa sua força, né? E eu acho que a Liga precisa muito disso. Nós, enquanto sociedade, precisamos muito disso. Não é só a Liga, eu digo, o mundo precisa disso. Mas eu acredito que a gente começando a fazer coceguinhas no corações dos estudantes de psicologia, dos estudantes da FMU, a gente vai conseguir mudar o mundo de alguma forma, né? Com certeza. Vocês vão fazer história. Obrigado, que assim seja. Estamos aqui para honrar nossa ancestralidade, para, de alguma forma, deixar esse mundo diferente, né? Deixar um pouquinho melhor para os que vieram depois de nós do que a gente encontrou quando a gente chegou. Isso é sabedoria africana, e a gente honra isso. Bom, então eu queria, só para finalizar, agradecer a presença de vocês e dizer que essa foi a primeira de muitas vezes que a gente vai estar aqui conversando. Coisa boa! Conta com a gente. Obrigada, Esther, obrigada, Danilo. Muito obrigada. Sigam a Liga, por favor. Obrigada pelo espaço mais uma vez. Bom, pessoal, agora aproveita, entra no Instagram e já curte a página da Liga Virginia Bicudo. Lá tem muita informação sobre a Liga e sobre os eventos que estão para surgir. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, inscreva-se, ative o sininho, curta e compartilhe. Um beijo e até mais!